Então, meus irmãos, falando sobre os ministérios. Gente, eu fiquei muito tempo, eu perguntava, Senhor, qual é o meu ministério? Qual é o dom? O que o Senhor tem me capacitado ao longo da vida, né? Porque daí o Senhor começa a nos levar lá atrás, lá no nosso passado, desde o ventre da nossa mãe. Não lembramos tudo, mas nós temos histórias e nós sabemos de algumas coisas que nós às vezes passamos. Às vezes não, que nós passamos. E eu falo assim, Senhor, qual que é o meu ministério, né? Quando eu era mais nova, criança, quando eu era pequena, eu já tive assim, convivi com minha mãe, minha mãe teve assim vários, né, padrastos, várias pessoas na sua vida que estava tipo como uma mulher samaritana, né? Mas eu não quero detalhar nisso, né? Mas se vocês quiserem, tem um vídeo aí que eu tenho um testemunho, né? Não para diminuir minha mãe, mas para entender que Deus alcançou, que ela foi alcançada pela glória de Deus, amém? Mesmo estando em memória. E o que acontece, meus irmãos? Muitos anos atrás, eu lembro que, assim, eu sou uma pessoa que eu amo os animais. Minha mãe ia trabalhar, morava em fazenda de caseiro, ela era caseira, ela gostava muito, né? Então, eu sempre morei, sim, com meus avós. Daí, quando chegava as férias, feriado, né? Ou ela me buscava, ou ia eu, meus avós, e eu ficava muito tempo, às vezes ficava até 2 meses, né? E ali, meus irmãos, meus amigos, né? Meus grandes amigos foram os animais. E eu achava que aquilo lá era só por ser. Mas eu sei que hoje todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. E eu gostava muito, e eu gosto muito dos animais. Eu, como filha única, né? Eu tenho um irmão em parte de pai, mas naquele momento filha única. Eu começo a ter amizade com os animais. Do bezerro à minhoca, né? Então eu brincava com o bezerro, eu pulava o curral, brincava, né, com ele vinha correndo para me dar cabeçada na brincadeira. Eu subia ali, aquilo ali era direto. Brincava com o galo, ia lá, mexia com o galo vinha para correr, brincava. Eu tinha uma galinha que eu chamava ela de Cocota, pra você ver, eu nunca esqueci dela. Eu lembro direitinho que eu pegava o esmalte, eu era criança, bem pequena. Pegava esmalte, passava esmalte na unha dela, vermelha, e eu falava lá, Cocota e vem, com a unha feita, passava lá naquelas 3 unhas. Então, tipo assim, eu tive momentos muito especiais com os animais. Brincava com todos os animais. Pegava os girinos, pegava os peixinhos no lago, depois queria jogar eles. E se algum morria, eu sofria, né? Tinha muitos animais. Na fazenda, quando vinha um rato e eu via que o pessoal tinha que matar o rato, eu chorava, eu ficava com dó. Eu tenho na minha cabeça a memória do pessoal correndo para matar um porco para fazer almoço. Eu nunca esqueci aquilo de infância e isso, né, me fez com que eu não coma muita carne de porco e às vezes eu como uma carne, eu começo a comer, eu sinto um pouco assim, meu estômago embrulhando, que eu não consigo tirar isso, eu não esqueci aquilo, né, eles pegando aquele porco e correndo atrás para matar, aquilo lá me deixava triste, né, nem fala galinhas, né, então assim, aquilo ali tudo me deixava muito triste. Mas hoje eu sei que Deus, né, era o alimento que o Senhor colocou, é o alimento que Deus nos deu, mas mesmo assim, aquilo lá me deixava triste, triste, de chorar mesmo. Se eu lembrar mais um pouquinho, eu vou lá e choro, né? Eu choro aquilo lá. E então tinha esses momentos, eu brincava com os animais. Depois eu fiquei mais adulta, minha mãe já morava em outro lugar, minha mãe mudava muito, gente. Minha mãe morava em outro lugar que era na eu já fui crescendo, já fui adolescente, adulto, jovem, e ela mudou para uma outra cidade em Goiás. Minha mãe mudava muito, né? Já estava aí, né, com outra pessoa, se relacionando com outro homem. E ela mudou para esse lugar em Goiás e nas férias eu ia para lá, porque eu estava aqui, ficava aqui, né, na cidade aqui com meus avós, eu ia para as férias. Tinha época que eu já cheguei a morar, né, em outra cidade não, mas aqui em Uberlândia eu morava muito tempo, eu morava temporadas. Eu falo que eu era uma filha que ficava temporadas, porque eu corria por os braços da mãe, mas voltava por os braços dos avós, né? Eu tinha aquela divisão, tinha vez que eu queria morar com a minha mãe, eu
tinha vez que eu queria ficar com meus avós, eu fiquei num mundo muito dividido. Eu falava assim, vou deixar meus avós, vou ficar com dó. Ou quando eu tava com minha mãe, eu vou para meus avós, ficava com dó, e assim, eu ficava nesse meio. E ainda tinha o meu pai também, que era separado, daí tinha, meu pai me buscava, eu ia para casa dele e convivia dessa forma, e glória a Deus. E nessa casa, minha mãe morava, tava na época daqueles besouros preto, aqueles besouros caíam no chão, e um sapo grandão, um sapão, né? Meu amigão, virou meu amigo, meu bichinho de estimação, né? Tanto é que quando eu fui embora, eu fiquei com muita saudade desse sapo, né? E ele, o que acontece? Não quer dizer que eu não tenho medo de alguns animais, meus irmãos, eu tenho. Mas daí que acontece? Esse sapo, ele ficava debaixo de um tanque. Eu vi que ele estava um dia, eu joguei besouro para ele. Ele pôs aquela ligando e puxou o besouro. Aqueles besouros que já caía no chão, aqueles pretos, né? Tava na época de besouro, o lugar que minha mãe morava era um lugar uma cidade mais pequena. Então ali era quase, parecia uma roça, mas era cidade. Então era perto de mato, então dava muito insetos. E eu comecei a pegar os besouros, ia pegando, punha no potinho e jogava. Meus irmãos, esse sapo aparecia lá todos os dias. Todos os dias aquele sapo estava ali esperando. E eu tava pondo ele acomodado, porque ele já não estava nem fazendo seu esforço, né? Ele sabia que eu estava ali para dar os besouros para ele. Ai, Jesus, né? Não era um príncipe, era um sapo. E então eu pensava, né? Senhor, será o que o Senhor, né? E nessa época, assim, eu acaba pensando, sabe o que é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Ali o Senhor estava, né, trabalhando já comigo nessas coisas, porque isso aqui são coisas boas que eu estou contando para vocês, né? Teve os momentos difíceis. Teve uma vez, meus irmãos, que minha mãe estava com um padrasto meu. Eles brigavam muito, meus irmãos, mas brigavam e não era briguinha assim, não. Briga de bater, briga assim, e eu convivendo no meio disso, desde criança. Eu, criança, teve uma época que eles morando em Goiás, esse padrasto meu batia, eles brigavam. Minha mãe tem até dente quebrado de briga, muito machucado. Bebiam, os dois bebiam, né? E eu sabia que era algo maior do que estava ali com eles, né? Era uma presença maligna, mas... E uma vez eu falei para minha mãe, eu falei assim, eu vou embora daqui. E se ela morava em outra cidade, eu pequena, eu tinha uns 10 ou mais, ou menos aí. Eu vou morar em outra cidade, que eu não vou ficar aqui, né? Porque essas brigas, eles brigavam, às vezes eu entrava no meio. Uma vez nesse lugar tinha, como é que fala? Uma cisterna. Esse padrasto meu começou a enforcar minha mãe, né? Começou a tentar matar ela ali na cisterna. E eu vim, quase que ainda caí dentro dessa cisterna, né? Tão inocente, peguei meu gibizinho, eu lembro que era um gibi, comecei a bater no meu padrasto, subi por cima dele, ele em cima da minha mãe. E aquilo ali parou. Eu acredito que eu não fui com a força do meu braço, mas eu fui com a fé ali, né? Porque não era o momento de nós irmos embora naquela época. Aconteceu isso, né? Uma outra vez, esse meu padrasto convivendo com a minha mãe, numa cozinha, isso aqui já na cidade que eu moro, eles moravam ali no fundo da casa dos meus avós. Esse padrasto meu ficava bêbado demais, bebia demais, ela também, mas ele muito, você sabe como é que, eu não tô julgando quem bebe, mas é um ambiente muito difícil. E ele vinha muito assim, bêbado, e eu nunca esqueço, eu tenho essa lembrança do diabo dentro da vida dele, né? Até que eu entendi, depois eu entendi que aquilo ali era o diabo. E eles ali na cozinha, meus irmãos, ele brigou ali, ele quebrava se tivesse um som, qualquer coisa ele jogava no chão, quebrava. Meus avós já corriam ali para separar, mas não tinha como fazer, né? Era um ambiente que não tinha paz. E, meus irmãos, nesse dia, ele brigando com ele chega bêbado de um bar, bebeu demais, muita pinga, bebeu muito, e ele chega ali na cozinha e ele deita e ele começa a rastejar, andando igual a cobra, e aquele era o demônio tomando posse do corpo dele, né? E ele também, né, andando ali, eu vi aquela cobra e aquele olho, né, como um olho endemoniado, e eu falava, Senhor, né, assim, eu não falava, mas eu sei que Deus me usava ali já, não sei como, mas ele me usava. Então, assim, teve muitas experiências que hoje, né, coopera para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, né, por isso nós estamos aqui. E teve isso. Daí teve uma vez, meus irmãos, que isso aí
essa parte que eu vi ele rastejando, eu já estava mais adolescente, né? Mas é uma parte que eu estava meio criança, eu estava como é que fala? Eles morando numa cidade de Goiás, já em outro lugar, mudavam muito, né? Minha mãe tinha um espírito de pombagira cigana que já tinha sido revelado na igreja muitos anos atrás. Então ela se incomodava, ela ficava num lugar, eles achavam que era o lugar que não trazia paz para eles, mas o problema estava neles. E ela nesse lugar, e eles brigando ali, tudo, e um dia eu falei para Deus, né? Eu fiquei muito rebelde, não aceitava mais os comandos da minha mãe, não aceitava eles me dar ordem, né? E aquilo ali também eu comecei a entrar no meio das brigas, que eu também queria avançar. Quando eles vinham para cima, eu também ia avançar para bater. E o que acontece? Eu peguei, eu peguei e falei, fiz uma malinha, falei assim, eu vou embora, eu não quero ficar aqui mais, né? E fiz uma malinha. Minha mãe pega e me põe para fora. Ela falou, você quer ir embora, né? Lógico que ela não ia me pôr definitivamente, mas ela queria me dar um susto, porque eu tinha mania de falar que eu ia embora. Fez essa malinha, uma trouxinha, me pôs para fora de casa. E nisso que ela me pôs para fora de casa, eu saí, né? Saí ali chorando, me pôs, eu deve ter uns 10, 11 anos nova ali, me pôs ali para fora. E nisso que eu saí ali para fora, não tô olhando para vocês que eu tô picando. Nisso que eu saí ali para fora, eu assim, né, tô aqui na casa e eu saio para fora, né? Porque o propósito de Deus com a gente é de fora. É o que acontece por dentro, mas é o que ele quer mostrar pra gente fora. Eu saí ali pra fora, tô aqui na casa, saí pra fora, que é a porta, eu saio pra fora. Deus, tô aqui com a minha trouxinha, era uma sacolinha de roupa que eu não tinha. Ela me deu aquela trouxinha e ali tinha uma porteira, né? Era uma casa, mas que tinha um portão de porteira. E lá na porteira, né, que eu saio pra fora, lá na porteira, passa um homem com um cajado, um homem meio senhor assim, com um cajado e com uma trouxinha, e para naquele portão e ficou me olhando. E eu olhei e eu falei assim, mãe, é o homem do saco, né? A gente tinha aquela história que era o homem do saco. E ele ficou ali me olhando, eu falei assim, o homem do saco vai me levar. E minha mãe olha para a janela e vê também. Daqui que ela faz, abre a porta e me põe rapidamente para dentro. E depois, gente, eu entendi que aquilo ali que estava me olhando de fora não era o homem do saco. Era a presença de Deus ali. Era um anjo que sempre me conduziu, sempre estava comigo todos aqueles momentos. Depois o Senhor vai me mostrar, né? E foi isso. Então, assim, eu tenho muitos ministérios que tá de dentro para fora. E o Senhor foi me mostrar que aquilo que eu olhei de fora, que eu achava, era o que o Senhor queria mostrar, o que tinha dentro de mim, que era a presença do Espírito Santo, né? E foi, meus irmãos. Daí, depois de muito tempo, eu já convertida, né? Saí da católica, fui para evangélica, né? Isso há muitos anos, acho que foi um ano de... Não estava nessa igreja que eu tô agora, hoje eu sou da Sal da Terra, né? Do Marta Helena, né? Do pastor Chiquinho, da pastora Karina. Mas naquela época eu fui para uma outra igreja evangélica, a primeira igreja assim que eu fui. E antes de ir nessa igreja, de vez em quando eu entrava na igreja Deus é Amor com minha amiga. A gente gostava de ir lá, porque a gente ficava indo lá para ouvir as revelações. Tinha vezes que meus colegas ficavam rindo, alguma coisa não. Mas assim, eu gostava de vez em quando de ir. Mas eu era católica. Participei de catequese. Eu fui no oásis, participei do grupo de jovens. Foi tudo bom. Foi tudo coisas maravilhosas que eu participei na católica. Não tenho nada a reclamar, né? Mas o Senhor me convidou para adorar somente a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Amém? E nesse tempo, em 2001, Daí, antes de eu estar na igreja, de eu ir para a igreja, depois minha mãe muda para cá, em Uberlândia, né? Na cidade de Uberlândia. Ela muda e ela vem morar, né? Morou numa casa. Daí ela mudou, nós morou na casa. Daí depois ela mudou, não, morou numa casinha, depois ela mudou para uma outra casa, no outro bairro. Ela achou essa casa no bairro. E nisso eu tinha decidido que ia morar com a minha mãe. Estava bem rebelde ali com meus avós também, né?
E eu falei assim, eu vou morar com minha mãe. Eu tava com meus 15, 16, 17, eu ainda estava estudando no ensino médio. E minha mãe fala assim, ó, ela achou uma casa, que ia morar eu, minha mãe, né, minha prima, né, que minha mãe também foi mãe de coração, cuidou de coração. Ela achou uma casa pra gente morar, né, no bairro ali e tal, que era o Minas Gerais, tudo. E ela achou uma casa de meia. Ali, o terreno era grandão, ia ser um lugar bom, porque nós temos cachorro. E nessa casa, que era a casa, mas aqui no meio, a casa ela era partida no meio. De cá, era outros vizinhos, de cá seria nós. Casa até boa, né, mas você tinha essa convivência de parede de meia ali com os vizinhos. Nós mudamos para essa casa e... do lado dessa casa morava já tinha uma mulher, que parece que ela falou que mudou recente. Fiz amizade, eu sempre fui de fazer muita amizade com o vizinho. Minha mãe falava assim, Lidiane, cuidado com essas amizades. Não, mãe, fiz amizade com essa vizinha, ela tinha duas crianças, uma de colo, uma um pouquinho maior. O marido dela era coletor de lixo, então ele trabalhava à noite, né, nos caminhões. E eu ia lá, conversava com ela, mas sempre que eu saía da casa dela, eu via, depois que eu fui tendo amizade, eu via que elas tinham uma vela acesa, debaixo do tanque, né? Tinha um trabalho feito ali, né? Naquela época eu já vi, mas assim, eu ainda não era cristã ainda. Cristã, sim, evangélica. Eu era crente. Daí eu via ela ali, ela punha aquilo ali, tudo. E a minha mãe trabalhava de doméstica, né, num serviço há muito tempo, que ela já sempre trabalhou. E ela ia pro serviço, muitas vezes ali, e tinha vezes que minha mãe chegava, quando a minha mãe chegava, ela chamava a atenção minha da minha prima, quando chegava o talão das contas, de telefone, naquela época não era celular, era telefone, ela falava assim, você está fazendo ligação interibana, você está ligando demais, está gastando demais telefone. Eu falava, não, mãe, nós não usamos muito telefone, não. Porém, a gente usava, né? Porque esse telefone era muito bom usar, principalmente escondido, né? Ela falou assim, o telefone está vindo muito caro, vocês estão gastando muito. Eu falava assim, não, nós não está gastando muito assim, não, tá? Vocês estão gastando muito telefone. E vinha, você está fazendo interurbana? Eu não. E a gente falava que não, né? E foi. Daí ela falava assim, nossa, mas vocês estão, aqui em casa só nós três, essa dispensa tá acabando muito rápido, alguma coisa assim que ela fazia no mercado, exemplo, o óleo, comprava quantidade maior, essas coisas, e ela falava que tava acabando aquilo lá, eu falei assim, não, mas não tá acabando assim não, ela falou, não, tá, ué, toda vez que eu chego aqui, isso aqui tá acabando, e tá, falava isso, tá, daí uma vez, sumiu também um dinheiro. Ela perguntou, nós procurou, era um dinheiro para pagar o aluguel, nós não encontrávamos esse dinheiro, procurando esse dinheiro, nada. Daí um dia, né, esse ex-padrasto meu, que minha mãe já tinha morado junto, mas não morava mais, mas eles manteve amizade, de vez em quando ele passava lá, porque ele era tio, né, dessa prima minha, que minha mãe cuidou, que morou com ela. Ficou sendo minha irmã, assim, de criação de coração. Ele vai lá um dia num horário que a gente não está lá, né? Ele não, minha avó. Teve um dia que minha avó se sentiu agoniada, ela falou assim, eu tenho que ir lá na Sueli, tô sentindo agoniada. E isso nós estudava de manhã, e ela foi. Ela foi lá e ficou sentada lá na varanda. Ela entrou e sentou na varanda. Nisso que ela sentou na varanda, apareceu um caminhão, tipo uma carretinha, e falou assim, é aqui que eu tenho que vir buscar os móveis? Ela falou assim, não. E perguntou sim, falou alguma coisa assim, e esse povo saiu acelerado. Ela acredita que aquele dia eles iam lá era para roubar tudo que tinha lá dentro da casa. E passou esses dias, tudo, ela contou, olha pra você ver como que Deus usou minha avó. Ela foi para lá, né, nesse dia. Daí passou esses tempos, um dia, esse padrasto meu, né, esse ex-padrasto meu, que eu tava falando dele, ele vai lá um dia, que ele não sabia que nós estudava de manhã, porque de manhã a casa ficava sozinha, depois do almoço a gente estava lá. Ele não sabia que nós estudávamos de manhã, ele vai lá. Daí esse dia que ele vai lá, ele vê uma mulher saindo lá da casa, lá de dentro de casa. E ele pergunta assim, as meninas tá aí? E ela, não, né? A pessoa respondeu não. Achou normal, né? A pessoa era tudo moreninho, tudo da mesma cor. Pensou assim, algum parente. Saiu lá da casa, ainda
fechou, saem lá de dentro da casa. Daí, quando ele não falou nesse dia, falou outros dias depois, ele fala que saiu daquela casa, que foi lá, mas a mulher falou que nós não tava. Minha mãe falou assim, mas que mulher de manhã? Daí a característica era da nossa vizinha, meus irmãos. E aí nós entramos em desespero. Gente, a vizinha tem a copa da chave ou ela mandou fazer. Porque teve um dia que ela entregou pra mim uma chave, ela falou assim, ó, que é a chave, ó. Essa chave eu acho que é dessa casa. Depois que meu ex-padrasto foi lá, ela entregou essa chave. Essa chave eu encontrei, meu menino deve estar brincando, encontrou aqui na terra. Que lá na frente era terra. Deve ser de vocês, e era nossa, mas era uma cópia. Ela não quis deixar provas. E ela tinha feito cópia. Daí nós fomos calcular que ela estava pegando as coisas nas dispensas, né? Não tivemos prova, mas ela estava pegando. Estava fazendo os interurbanos, fazendo ligações no telefone. E no dia que sumiu o dinheiro, né, lá da minha mãe, que era de pagar o aluguel, nesse mesmo dia chegou do mercado o caminhão, o carrinho que traz as compras de mercado, chegou para ela, aquele tanto de compra. Ela usou e fez compra. Eu não posso hoje acusar, mas nós contando aqui, nós sabemos que nem tudo a gente tem prova. Mas muitas coisas a gente sabe o que é. Minha mãe fala assim, agora nós vamos ter que mudar. Não vai dar para ficar, eu tô preocupada até com vocês aqui, né? E nessa época minha mãe ainda bebia também. E um dia eu ligo pra minha mãe e começo a conversar com ela. Eu conversando com a minha mãe, daí tem um espelhão grande, eu conversando, ela no serviço. Eu falei, mãe, não sei o que, nós conversando, falando dessas coisas. Daí de repente o espelho, ele quebra, paf, lá na minha frente. Minha mãe, o que é isso, mãe? O espelho quebrou. Do nada. Tem um mal aqui, falei pra ela, né? E nós fomos procurar outra casa e depois nós mudamos. Então, meus irmãos, isso faz parte do que eu quero falar para vocês, dos ministérios. Aquilo que vivemos dentro de nós e que expomos para fora, ele vai ser aquilo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. Se você quiser ouvir a terceira parte desse vídeo, é só você entrar, porque vamos ter a terceira parte. Fica aqui comigo, viu? E obrigada novamente pela tua presença. E vamos lá, continuar. Então, essa foi uma das pequenas histórias vividas. Não estou contando fatos, estou contando fatos que eu vivi e que eu estava presente. Amém.